Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma palestra da Trinitas. A palestra que eu vou dar hoje ela tem como título O Declínio do Homem Virtuoso. Então a gente vai falar um pouco sobre a ética das virtudes. E para a gente começar, eu queria lembrar aquele episódio em que a pitonisa se apresenta a Ulisses, né, segundo a narrativa de Homero, né, dizendo a ele que ao passar pela Ilha das Sereias ele vai precisar untar os ouvidos dos seus tripulantes com uma espécie de cera que será suficiente para impedi-los de ouvir o canto da sereia. Porque esse é, na verdade, o perigo de passar pela Ilha das Sereias. Ao passar pela Ilha das Sereias, elas vão cantar, o seu canto é encantador, vai seduzir a tripulação e arrastar a tripulação para o fundo do mar, e o fim dessa tripulação seria a morte. Então, para evitar isso, a pitonisa estava oferecendo as ceras para que Ulisses pudesse passar nos ouvidos de toda a sua tripulação, inclusive no seu próprio ouvido, para que quando eles atravessassem não fossem ali seduzidos pelo canto da sereia. Mas a pitonisa diz assim a Ulisses: olha, se você quiser, você pode ouvir o canto da sereia, mas você vai precisar fazer vai ter que traçar uma outra estratégia. Qual é a estratégia? Você vai ter que passar a cera no ouvido de todos da tripulação. Quando chegar no último, você vai entregar a ele uma corda e vai dizer a ele o seguinte: depois que eu colocar cera no seu ouvido, você imediatamente vai me amarrar no mastro de uma tal forma e com um nó tão forte que dele eu não possa me soltar. E se você fizer isso, você não vai precisar usar cera e você vai poder atravessar ali a Ilha das Sereias sem ser, obviamente, seduzido pelo canto das sereias. Imagine você qual foi a escolha que Ulisses fez. Você acha que Ulisses escolheu passar a cera nos ouvidos ou escolheu a oportunidade de ouvir o canto da sereia? Óbvio que Ulisses escolhe ouvir o canto da sereia. E ele faz exatamente como a pitonisa havia ordenado. Passa a cera no ouvido de toda a tripulação, dá aquelas orientações para o último tripulante. O tripulante não passa a cera no ouvido de Ulisses, mas amarra ele ao mastro de uma tal maneira que dele ele jamais conseguiria sair. Bom, resumo da ópera. Quando eles estão passando, os tripulantes continuam remando, continuam fazendo os seus trabalhos e não são atraídos pelo encantamento das sereias, porque eles simplesmente não ouvem o canto das sereias. Mas, em contrapartida, Ulisses está ouvindo o canto da sereia, e aí ele é seduzido pelo canto das sereias de uma tal forma que ele começa a gritar: tirem-me daqui, me tirem do mastro, me tirem disso aqui. Ele ordena a todos para que tirem ele do mastro, mas a mesma cera que impedia a tripulação de ouvir o canto da sereia era também a cera que impedia a tripulação de ouvir o seu comandante e as ordens do seu comandante, que nessa altura do campeonato já estava seduzido pelo canto encantador das sereias. Bom, qual é a moral dessa história? A moral dessa história é de que não existe um homem virtuoso, não existe um ser humano virtuoso. O que existe são mastros que nos prendem de uma tal maneira que não conseguimos dar vazão a toda, digamos assim, a todo o desejo, a tudo aquilo que de alguma forma nos encanta. Observe uma coisa curiosa nessa história aí da pitonisa com Ulisses, contada por Homero, né? O que há de curioso nessa experiência? O que há de curioso nessa experiência é que Homero não era virtuoso o suficiente para não precisar do mastro, para não precisar das cordas. Ou seja, por mais que ele tivesse princípios, por mais que ele fosse o ideal, ele é o herói grego, gente. Ele é o ideal do homem virtuoso. Ele é bom nos esportes, ele é bom no discurso, ele é bom na estratégia. Ou seja, tudo que ele faz com virtuosidade, com excelência. Mas o que Homero está dizendo é que as virtudes desenvolvidas por Ulisses não são suficientes para, digamos assim, Ulisses vencer por si só, munido de sua própria interioridade, de seus princípios, para vencer o encantamento da sereia. Gente, isso vai se repetir de uma maneira muito curiosa na ética platônica.
Platão, na República, quando ele vai contar aquela história do Anel de Giges, que é uma espécie de experiência que mostra, no fundo, não é? Se você quer conhecer alguém, lembra aquela frase que diz, se você quer conhecer alguém de verdade, dê poder. Pois essa pessoa, você vai conhecer ela exatamente com poder, porque o que vai travar, o que vai impedir, o que vai, de alguma forma, impor limites ao uso do poder, quando aquilo que você comete, aquilo que você realiza não pode ser visto por ninguém. Para você entender o que eu estou dizendo, você precisa lembrar que o Anel de Giges é um dos mitos, ou alegoria, se você preferir, um mito contado por Platão, que trata exatamente dessa questão. Será que nós seríamos virtuosos se nós pudéssemos cometer crime sem sermos de forma alguma pegos em nosso crime? Platão, eu não preciso nem dizer muito para você, ele é cético com relação a isso, e como Homero, ele não acredita que mesmo o ser humano desenvolvendo a sua máxima virtude, ele vai conseguir resistir à tentação, inclusive do poder. Se você lembra do Senhor dos Anéis, você sabe que uma das semelhanças entre o Anel de Giges e a história do Anel, do Senhor dos Anéis, é a história do poder. E é um poder que torna aquele que usa o anel invisível. Ou seja, você não pode ser visto por ninguém, você pode cometer os crimes mais cabulosos, digamos assim, e ninguém vai pegar você. Então, aquele fazendeiro que de repente está ali no meio de um motim sendo criado contra o rei, descobre aquele motim, descobre que quando ele gira o anel no dedo, ele desaparece e os seus colegas não veem. Quando ele gira o anel de novo, os colegas passam a vê-lo, ele começa a perceber que ele tem um poder que os outros não têm. O que ele faz? Vai até o palácio do rei, diz que está sendo feito um motim contra ele, e o rei resolve dar a palavra para ele, atende as recomendações dele e consegue se livrar da emboscada que aquela conspiração daqueles outros fazendeiros estavam fazendo contra ele. O rei, então, coloca esse outro fazendeiro que detém o Anel de Giges numa situação agora privilegiada. Ele vai morar no palácio do rei, só que o rei tem uma rainha e ele se apaixona pela rainha. Então o que ele faz? Ele gira o anel, fica invisível, vai até os aposentos, vigia a esposa, né, do rei, até descobrir tudo aquilo que ela gosta e que o rei simplesmente despreza, e ele faz justamente tudo aquilo que ela espera dele, e ela fica então apaixonada por ele. Ele monta a própria conspiração, ele tem um poder de fazer isso, e começa a conspirar contra o rei, mas usando esse poder que ele tem, de uma tal forma que ele agora consegue expulsar aquele rei e tomar o seu lugar, ficar com a rainha e, portanto, de uma maneira sem escrúpulo algum e sem nenhum princípio moral algum, tomar o que não lhe pertencia. Ou seja, Platão, com essa história, está mostrando o quanto o ser humano, sem um critério, sem um poder que o freie, ele vai dar vazão a crimes muito maiores. Ou seja, a gente precisa de instituições como leis, como o próprio poder de polícia, porque parece que se não tiver câmera, se não tiver essa vigilância, não teríamos condições de ser virtuosos. Então a virtuosidade está no fato de que, mesmo sabendo que podemos desenvolver virtudes, não temos como usá-las o suficiente para nos impedir contra essa vontade animalesca, esse desejo animalesco que está dentro de nós e que nos leva a fazer, às vezes, coisas destemperadas, coisas que não têm o menor fundamento ético ou moral. Bom, você deve estar naturalmente se perguntando, Jonas, por que você está dizendo tudo isso? Porque essa preocupação, mesmo sabendo que não há mesmo sabendo que se não tiver algo além das próprias virtudes do ser humano, ou seja, o ser humano precisa de outro poder fora ele que seja capaz de limitar a sua maldade, mesmo assim o ser humano precisa desenvolver as virtudes, e essa é, digamos assim, a grande sacada dos gregos antigos e que influenciou o Ocidente de uma maneira
inescapável. Por exemplo, comecemos com a própria palavra areté, que é a palavra grega para virtude. É a palavra usada também para excelência. Ou seja, o homem virtuoso, dentro do que se entende por areté, não é aquele homem que recebe alguma dádiva dos deuses meramente, mas é aquele que consegue desenvolver as virtudes no sentido de excelência. Tudo que ele faz é excelente, nos esportes ele é excelente, na inteligência ele é excelente, ou seja, em tudo ele busca excelência. Então o que seria o homem virtuoso? Coloca qualquer coisa na mão dele, ele vai fazer da melhor maneira possível. Então o que seria um homem virtuoso, senão aquele que busca excelência em tudo que ele faz? Então basicamente é isso que é o homem excelente. A grande pergunta é como se forma esse homem virtuoso? Daí a relação profunda entre areté e paideia. Paideia é o nome grego para aquilo que a gente chamaria de educação ou formação, ou Bildung, como vão dizer, como os alemães costumam dizer, né? Que tem a ver não só com alfabetizar alguém, mas tornar esse alguém um cidadão e tornar um cidadão virtuoso, excelente naquilo que ele faz, nas suas ações públicas, etc. Na própria República que a gente acabou de citar, Platão diz algo muito curioso. Ele diz assim: porque aquele que foi educado na virtude, ou seja, aquele que foi educado na areté, honraria as coisas belas. E acolhendo-as jubilosa na sua alma, com elas se alimentaria e tornar-se-ia virtuoso. Ao passo que as coisas feias a censuraria e odiaria desde a infância, antes de ser capaz de raciocinar. E quando chegasse a idade da razão, haveria de saudá-la e reconhecê-la pela sua afinidade com ela, sobretudo por ter sido assim educado. Platão, então, apostava na educação dos jovens para a virtude, porque entendia que se eles fossem educados agora em 3 princípios importantes, verdade, beleza e justiça, se eles soubessem desde a tenra idade o que são estas coisas, mesmo que eles não entendessem ainda muito bem, mesmo que eles ainda não alcançassem a maturidade, quando eles se tornassem maduros, eles já saberiam identificar essas verdades, belezas e justiças, ou digamos assim, verdade, beleza e justiça, para ser um pouquinho mais preciso aí, no mundo que se vive, no mundo que vivemos. Então, a educação grega partia desse princípio. Aristóteles, na Ética Nicomaqueia, vai partir do mesmo pressuposto, inclusive vai lembrar Platão dizendo: devemos ser levados desde jovens, como diz Platão, a sentir gosto pelo que deve ser e a sentir desgosto pelo que não deve ser. Essa é a educação correta. Em outras palavras, o jovem deveria ser criado na educação de uma tal maneira que ele pudesse ser excelente em todas as áreas. Eu queria focar aqui em especial naquilo que diz respeito às virtudes éticas. Platão entendia que a cidade só poderia ser bem solidificada se os seus cidadãos fossem educados na ética das virtudes. Então ele diz lá na República, né? Creio que a nossa cidade, ou a polis, se dê de fato... creio que a nossa cidade, se de fato foi bem fundada, é totalmente boa. É, portanto, evidente que é sábia, corajosa, temperante e justa. E aqui aparece aquelas chamadas virtudes cardeais ou primordiais. Essas virtudes cardeais são as virtudes que forjam a excelência de um cidadão e que fazem um cidadão virtuoso. Ou seja, um cidadão virtuoso é um cidadão que desenvolve essas excelências, que desenvolve essas virtudes. Quais são elas? Como a gente já disse, é a sabedoria, a fortaleza, a temperança e a justiça. Essas são as chamadas quatro virtudes cardeais. Vamos começar com a primeira virtude, frônesis, que no medievo foi traduzido por sapientia, ora por prudentia. E que significa sensatez, sabedoria, mas sabedoria prática. Aquela sabedoria que visa a ação na esfera pública de maneira correta. Ou seja, a frônesis, ela passa por uma ideia de sabedoria que termina na prática e que não poderia ser mero conhecimento intelectual. Então não deveríamos jamais confundir frônesis, nesse sentido aqui,
com mero conhecimento, com episteme meramente. Mas frônesis aqui tem a ver com 3 aspectos importantes. A consciência do que é a verdade, a beleza e a justiça, e é isso o que os educadores deveriam fazer com seus jovens desde pequeno, conscientizá-los do que é a verdade, a beleza e a justiça, para que quando crescessem estivessem acostumados com isso, tá certo? Não somente eles têm consciência do que é a verdade, a beleza e a justiça, mas eles querem o conhecimento, a verdade, a beleza e a justiça. Então há um desejo por essas coisas, há uma vontade por estas coisas. Mas não há somente a vontade e o desejo por essas coisas, há uma realização destas coisas, não é? Se realiza, portanto, o ato justo, se realiza o ato baseado na verdade, se realiza o ato baseado na beleza. Então, observe que a frônesis, ela tem a ver não só com a consciência do que é o certo a fazer, mas com o querer fazer o certo e o ato de agir corretamente. Então, se uma pessoa simplesmente quer fazer o bem, mas não faz, ela não pode ser prudente. Ela não pode, portanto, ter essa sabedoria prática. Se ela tem a consciência do que é o bem, quer fazer o bem, mas não realiza, ela não é prudente, ela não pode ser prudente. Mas veja, se ela realiza o bem, mas ela não queria realizar, mesmo sabendo que era o bem, ela não é prudente. Se ela realiza o bem, mas ela não queria e nem era consciente, foi no susto que ela fez aquele ato bondoso, ela também não foi prudente. A prudência, portanto, é sempre a combinação da consciência do que é o bem, da vontade de fazer o que é o bem e da realização do próprio bem. Então esse era o primeiro fundamento, digamos assim, da educação grega. O segundo é a Andreia, daí o nome Andreia, né? A fortitude, no latim é fortitudo, que deu fortaleza, firmeza, uma pessoa de caráter firme, uma pessoa de caráter forte, tá certo? E que, em geral, a gente traduz também por coragem. Mas, às vezes, quando a gente traduz por coragem, a gente perde de vista o sentido de Andreia, porque Andreia não é só coragem de enfrentar os inimigos, coragem de enfrentar as situações de frente. Não é só a coragem nesses termos, mas é a coragem também que caracteriza, por isso a palavra fortaleza, firmeza, ela é mais interessante, porque ela mostra que não é só a coragem de enfrentar os medos, mas de suportar a dor. Uma pessoa, portanto, forte, firme, é uma pessoa que não só enfrenta os seus medos, mas suporta as suas dores, sabe suportar o sofrimento, ela não sucumbe diante da dor, ela não se vende diante da dor, ela é capaz de aguentar o sofrimento por algo que ela julga ser maior do que a si mesmo. Uma terceira virtude que constitui esse conjunto de virtudes que caracteriza o homem virtuoso é a chamada sofrosine, que tem a ver aí com essa temperança, moderação, tanto é que no latim a palavra é temperantia, né? A ideia, portanto, de que uma pessoa deveria buscar sempre o equilíbrio de suas ações, o equilíbrio de suas emoções, o equilíbrio de todas as suas experiências na vida. E aí a gente precisa recuperar uma outra palavra que anda em contraste com a sofrosine, que é a acrasia. A sofrosine é o contrário da acrasia. O que é a acrasia? Pense a acrasia como uma desmedida, como desequilíbrio, como aquilo que coloca a pessoa em completa desordem. E existem aí 2 tipos de acrasia, uma que a gente poderia forçosamente chamar de acrasia fraca e outra de acrasia forte. O que seria a acrasia fraca? A acrasia fraca seria toda aquela perda de equilíbrio, seja na linguagem, na fala, na força, em tudo que se faz, do qual não se houve participação intencional. Eu dou um exemplo bem típico, alguém coloca alguma substância na sua bebida e você fica alterado, e aí você fica destemperado. Ou seja, você não está temperante, você não está equilibrado, mas não é por intenção, não é por intencionalidade. Colocaram uma bebida e você acabou perdendo o equilíbrio por uma questão química. Então imagine que nesses termos, essa acrasia, esse desequilíbrio, ele não tem a intenção, ele não teve a consciência, por isso é um desequilíbrio fraco, e por isso a gente acaba tolerando muito mais o desequilíbrio de pessoas que não estavam conscientes de quando estavam sendo
colocadas ou impostas sob uma situação de causa de destemperança, como é esse exemplo que eu acabei de dar de uma substância química colocada na sua bebida. Ou a acrasia forte, é o sujeito que tem consciência, sabe que se ele se embriagar, ele pode pegar o carro e matar um monte de gente por aí. Ele sabe disso tudo, mas mesmo assim ele enche a cara, pega o carro, atropela um monte de gente pela frente. Ou seja, esse sujeito, ele foi destemperante, ele não teve essa virtude da temperança e, além disso, foi vencido por uma acrasia forte, que é a acrasia deliberada, consciente. Então, o jovem deveria ser educado nas virtudes para que ele pudesse saber lutar contra o destempero, lutar contra a acrasia, lutar contra tudo aquilo que o tira do equilíbrio. E, por fim, a dikaiosine, que é o senso de justiça, justitia, né? A noção do que é direito, a noção do que é correto. Uma pessoa virtuosa, ela seria treinada justamente na consciência da justiça. E aqui duas coisas precisam ficar claras sobre justiça. Que justiça é dar ao outro o que lhe é devido, sempre a medida certa do que é devido ao outro, e o senso do que é o certo e o que é errado. Então, o jovenzinho era educado para saber o que era o certo e o que é o errado, não é? E para dar ao outro o que lhe é de direito. Todas as vezes que do outro lhe fosse tirado o que lhe é de direito, ele deveria protestar e lutar contra, porque isso seria uma injustiça. E uma virtude como a da justiça impediria que justos admitissem a injustiça, ou seja, que aos outros não lhe fosse dado o que lhe é por direito. Ora, gente, com isso eu apresento de uma maneira bastante esquemática, simplificadora demais, mas aquilo que a gente poderia chamar de virtudes cardeais que constituem essa herança que recebemos dos gregos. A gente poderia dizer que, em termos de graça comum, os seres humanos podem desenvolver essas competências, elas podem desenvolver essas virtudes. E é possível que pessoas, mesmo que não tenham uma fé cristã, tenham, por exemplo, essas virtudes. Elas apresentem uma preocupação com essas virtudes. É por isso que, para um cristão, não basta apenas as virtudes cardeais, mas também as virtudes teologais. E com elas eu queria apresentar esse distintivo que une duas grandes tradições, a tradição, se a gente pudesse dizer, greco-romana de um lado e a tradição judaico-cristã do outro, que é a consciência acerca de virtudes que parecem não serem fruto meramente do nosso exercício habitual, mas elas são fruto da dádiva da graça de Deus. E aí a gente tem aqui as três virtudes chamadas fé, esperança e amor. E então essas três virtudes, fé, esperança e amor, seriam aquelas virtudes que chamam a atenção pelo fato de não serem desenvolvidas meramente pela consciência do que elas são, mas elas são fruto da graça de Deus, fruto da graça divina sobre o cristão, que pode exercer essas três virtudes teologais. Então, pense o seguinte, amor como essa capacidade de se doar e de perder, sobretudo porque o sacrifício é visto como algo extremamente importante nesse exemplo do amor cristão. O amor cristão entende que o que está em jogo é transbordar e doar. E se todos doam, todos recebem. E é o contrário da cobiça, que é um pecado capital que afronta o amor. Porque o amor doa, o amor recebe, nunca o amor toma. Daí a cobiça, o último mandamento lá, o último dos 10 mandamentos, ser tão contrário ao amor de Deus e ao amor que cristãos deveriam exercer, que é a capacidade de se doar, de se sacrificar, a despeito de não receberem nada em troca. A segunda virtude é a da fé, aquela que diz respeito à confiança em Deus, a confiança de que o mundo não está ao acaso, de que não agimos no mundo somente diante das circunstâncias, mas diante de Deus. Então, estamos todos diante de Deus e aqui eu preciso parar um pouquinho e relembrar que se
digamos assim, a cultura greco-romana tinha na figura das leis, dos princípios e de todo o rigor da vigilância uma espécie de corda que prende o cidadão ao mastro, porque se ele puder fazer as coisas sem que ninguém veja, ele não vai ter princípio que o segure, não tem nada que detenha a sua maldade. Por outro lado, e isso é o que explica porque muita gente virtuosa pode, nas escondidas, cometer tantos crimes. Né? Por outro lado, o que os cristãos descobrem com a fé é de que estamos todos diante de Deus, então não existe mais essa noção de não ser pego, tá entendendo? Porque imagine que se para um não cristão e que não crê em Deus, não tem essa preocupação de não ser pego, porque se eu não for pego, tô bem, porque enquanto ninguém me pegar, eu tô em ótimas circunstâncias, né? Para o cristão, a situação ficou completamente difícil, porque não existe para um cristão a possibilidade de um anel que torne o ser humano invisível para o seu juiz, que é Deus. Então não existe possibilidade de cometer o crime perfeito. Qualquer crime que os homens não sejam capazes de enxergar, o cristão sabe que a pessoa, o juiz, aquele que é o julgador, o juiz de todas as nossas ações, ele está vendo todas as coisas. Então, por causa da fé, o cristão confia em Deus e deveria confiar na palavra de Deus e deveria continuar confiando de que por mais que ele esteja passando pelas situações mais difíceis, é melhor ele permanecer na integridade, na fidelidade ao Senhor. E todas as vezes que ele tentar enganar a Deus, será exatamente o momento em que ele vai descobrir que não se engana a Deus e que toda tentativa de enganar a Deus é também uma tentativa de diminuir o poder de Deus como um Deus onisciente. Não somente isso, não somente amor, fé, mas existe a esperança, que é a terceira virtude teologal. E essa virtude é aquela que nos tira daquele ambiente da educação grega do eterno retorno do mesmo. Sabe o ciclo do eterno retorno? Então, se esse ciclo é aquele ciclo que alimenta as tragédias gregas, né? O começo e o fim são a mesma coisa, porque o começo gera um novo ciclo, tá certo? Mas o fim desse ciclo ele também é o início de um novo ciclo. Então esse eterno retorno do mesmo, que parece ser a grande perspectiva da história entre os gregos, muda com os cristãos que entendem que a história dos cristãos é lida e deve ser lida com começo, meio e um fim. Ela tem um telos, ela tem, portanto, um ponto de chegada, e a esperança do cristão está nutrida não no fato de que o mesmo vai se repetir e que isso aqui é um eterno retorno. Não, 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 não. A ideia do cristão e essa é a sua esperança, de que todos os seus atos estão sendo realizados na história e todos eles convergem, todos para um fim último que Deus estabeleceu e no qual Ele julgará, e por isso um cristão deveria viver debaixo dessa esperança de que todas as coisas estarão sob o juízo de Deus. E por mais que alguém faça enormes maldades nesse mundo, isso não significa que ele não seja pesado na balança do juízo de Deus. Por isso, o cristão entende que a fé, a esperança e o amor são fundamentais para a sua convicção de um homem virtuoso. E o modelo para o cristão, diferente do grego, que era Ulisses, por exemplo, ou Sócrates para alguns, para o cristão o modelo é Cristo. Na cruz, a gente viu aquilo que Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 5, chamou de frônesis de Cristo. Então, a frônesis de Cristo a gente vê no momento em que ele tinha consciência do que era a vontade de Deus, queria fazer a vontade de Deus, porque no jardim ele diz: seja feita a tua vontade, não a minha, e a realização dessa vontade ao mesmo sendo Deus se submeter à humilhação da cruz e
até a morte e morte de cruz. Nós vemos em Jesus a temperança, o equilíbrio. Nós vemos que Jesus, mesmo quando ele toma do azorrague, ali a gente vê a incrível explicação de que a tolerância não é e jamais poderia ser confundida como uma pessoa indiferente a tudo que está acontecendo no mundo e à sua volta. Jesus mostrou temperança exatamente quando ele usa a medida proporcional àquilo que de ruim estava sendo feito. Então, equilíbrio é saber a boa medida, e esse equilíbrio que nos leva a saber qual é a boa medida, a gente vê em Jesus em vários atos, seja quando ele está ali com azorrague, expulsando os cambistas do templo, seja quando ele olha para um bandido e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ou quando ele olha para todos aqueles que estão ali diante dele crucificando e diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não somente em Jesus há sofrosine e frônesis, mas há também Andreia, há também a firmeza, a fortaleza, ele suporta as dores da cruz até o final, suporta a sua humilhação até o final. Ele não só é firme na sua pregação, no seu ensino, na sua obediência ao Pai, como ele também é capaz de sofrer e suportar toda a dor por algo que ele deu à sua vida. Há também nele um princípio de justiça, o senso do que é o certo e do que é o errado, e, sobretudo, o senso de dar ao outro o que lhe é de direito. É Jesus também o símbolo de todas as virtudes teologais. Nele a gente vê a esperança no escatom de Deus, do reino de Deus. Nele nós vemos a fé que o faz viver, mesmo sendo Deus, consciente o tempo todo de que tudo aquilo que ele, Filho de Deus, faz, o faz diante de Deus, se referindo e fazendo a sua obra totalmente diante de Deus em oração. Basta a gente ler o Evangelho de Lucas, a gente vai ver Jesus orando o tempo todo. E por fim, o amor na doação, na entrega, no sacrifício. A virtude que Jesus mostra na cruz é a virtude do amor, que nunca é apenas um afago, nunca é um abraço, nunca é sequer um discurso do tipo eu te amo. O amor é sacrifício. Quem ama, doa. Bom, você deve estar se perguntando, Jonas, o que isso tem a ver com o declínio do homem virtuoso. Esse declínio surge nos nossos dias, e ele é visível nos nossos dias, justamente porque não só entre os não cristãos não vemos virtudes cardeais, mas entre cristãos não vemos o cultivo das virtudes cardeais. Cristãos não se preocupam mais com essas virtudes. Por isso a gente encontra cristãos nas mesmas ciladas, nos mesmos ambientes, nas mesmas circunstâncias. Mas mais do que isso, vemos entre os cristãos fé, esperança e amor, que segundo Paulo, quando a gente lê Colossenses, por exemplo, são as marcas de uma conversão. Ninguém pode ter fé, esperança e amor e não ser convertido. Mas por que mesmo sendo convertido, praticam atos imorais, como a gente vai ver, principalmente nas disposições éticas, na parte final, por exemplo, na Epístola de Filipenses, quando Paulo exorta os cristãos que têm fé, esperança e amor a não agirem de forma semelhante aos não cristãos com suas esposas, seus filhos, vice-versa, e senhores e servos. Então nós vemos em toda essa obra de Jesus o exemplo para o cristão atuar nos dias de hoje. E a pergunta que a gente deveria se fazer é, pensamos tanto em teologia pública, pensamos tanto na esfera pública, combatemos tanto a corrupção, combatemos e dizemos, batemos no peito, dizendo que precisa acabar com a corrupção. Mas qual é o trabalho que a gente tem feito em nossas igrejas para formar cidadãos da pátria celestial? Cidadãos que não tenham apenas o horizonte das virtudes cardeais, mas tenham o horizonte da virtude teologal. Como a gente tem educado as nossas crianças nas virtudes?
Quais são os exemplos que a gente tem dado de virtudes para os nossos filhos, para as próximas gerações? São perguntas que são inescapáveis, porque a gente não está falando aqui de salvação, porque a salvação a gente sabe é pela graça de Deus, e nenhum de nós vai poder chegar no dia final e dizer assim, olha, eu fui bem comportado, eu fui um homem virtuoso, eu fui mais virtuoso do que Ulisses, e portanto o Senhor tem que me deixar entrar. A gente sabe que ninguém vai entrar nos céus porque é virtuoso. A gente sabe que os céus é uma promessa para aqueles que creem em Jesus Cristo. Por isso, não basta você ter as virtudes cardeais. Sem as virtudes teologais, a gente não tem salvação. Mas, se já somos salvos, se somos igreja de Cristo Jesus, alguma coisa está fora de ordem. Por que a gente não está preocupado com as virtudes cardeais? Por que a gente não está preocupado com o cultivo das virtudes teologais entre nós, os domésticos da fé, e também entre aqueles que não são domésticos da fé? Talvez porque esquecemos de ensinar nossos filhos no caminho que o caminho que eles devem seguir e andar. E a palavra de Deus é a maior fonte de prudência, temperança, firmeza, justiça, fé, esperança e amor que nós temos para educar nossos filhos. Nela encontraremos exemplos bíblicos, fonte de pensamento e de virtude e de excelência na vida, que tornará os nossos filhos, pelo menos, conscientes da maior herança que nós poderíamos deixar para eles. O homem público está em declínio? O homem virtuoso está em declínio? O cristão está em declínio? Pode ser que sim. Mas existe um modelo. E ele está sempre diante de nós nas Escrituras. Do varão, do homem que devemos ser. E ele é Cristo. Ele é o nosso modelo ético. A pergunta não é o que Cristo meramente fez por nós. A pergunta é como estamos agradecendo no dia a dia aquilo que ele fez por nós naquela cruz. Talvez a ética das virtudes entre os cristãos devesse ser nada mais nada menos do que uma maneira de dizer obrigado. E assim teríamos uma comunidade virtuosa, uma comunidade de gente grata.